Que bom que você clicou aqui no vídeo. Deus sempre tem algo para falar ao nosso coração. Que este vídeo possa te ajudar, possa te fazer refletir, fazer um exame de consciência e que a partir da palavra de Deus a gente possa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ir permitindo que Deus vá nos convertendo diariamente. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Nós vemos aqui neste Santo Evangelho de hoje, Jesus, que passou por essas cidades, Corazim, Betsaida, passou por Cafarnaum, realizando incontáveis milagres, bênçãos que derramou sobre os seus habitantes, mas o que aconteceu? Eles não acolheram esta graça de Deus, não se converteram, ficaram com o coração fechado, não mudaram de vida. Sabe, Deus passa pela nossa vida e quer nos encher da sua graça, do seu amor. Deus passa e quer permanecer conosco, mas depende de cada um de nós acolher nosso Senhor Jesus Cristo, acolher este Cristo que quer fazer morada em nosso coração. E qual é a melhor maneira de acolher Jesus? É acolher a sua palavra, viver os seus ensinamentos, colocar em prática a palavra de Deus, sermos instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a conversão diariamente em nossa vida. Nós temos que buscar arrancar de nós os erros, os pecados, as más inclinações, para permitir que Deus nos encha da sua graça e do seu amor. À semelhança do lavrador, nós temos que o que? Arrancar as pragas que continuamente tendem a crescer na nossa alma. O que são essas pragas? Os pecados, a preguiça, o egoísmo, a inveja, a soberba. Todas essas más inclinações nós temos que lutar contra elas e permitir que Deus vá agindo em nós, vá nos convertendo diariamente. Era o que ele queria fazer com os habitantes de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, mas o que aconteceu nós vemos aqui no Evangelho, eles não mudaram, não se converteram. Quem tem este objetivo de viver uma vida cristã unida a Cristo, nós temos que lutar, temos que estar continuamente lutando para fazer morrer o homem velho
com todas as suas obras velhas, os pecados, os erros, ou seja, lutar contra essas más inclinações que nós temos devido ao pecado original. E uma maneira de lutar, um grande exercício, é o exercício da mortificação. Mas o que é essa mortificação? Será que é algo ruim, algo negativo? Não, pelo contrário, a mortificação ela rejuvenesce a alma. Ela nos prepara para entender e receber os bens divinos, que nós temos que estar abertos para receber, e Deus quer nos cumular desses bens divinos, do seu imenso amor, da sua imensa graça, ou seja, esvaziar o nosso coração dos pecados, dos erros. E a mortificação é uma grande oportunidade para isso, para crescermos no amor, nas virtudes, na fé. E de que maneira são essas mortificações? São 3 as maneiras que nós podemos nos mortificar. A primeira é muito simples, é no nosso dia a dia, sabe? Não precisamos realizar grandes coisas, não, mas realizar as pequenas coisas com um grande amor. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, e esta santa nos ensina isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida de Santa Teresinha, mas antes, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, nós temos 3 tipos de mortificações. Quais são elas? A primeira é a aceitação amorosa, a aceitação serena dos contratempos que acontecem na nossa vida, das contrariedades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aceitar tudo isso por amor a Deus. Coisa simples. Vamos imaginar alguns exemplos aqui, uma pequena doença que diminui a nossa capacidade do trabalho diário, algum esquecimento, algo que a gente não podia ter esquecido e acabou se esquecendo, um mau tempo que dificultou a nossa viagem, pegamos mais trânsito pelo caminho, algo que acontece realmente no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa no trabalho que nos incomode com as suas atitudes, com as suas palavras, que a gente saiba enfrentar tudo isso da melhor maneira e não ficar reclamando, resmungando, murmurando. Não, são oportunidades de mortificação para crescermos nas virtudes da paciência, do amor, da caridade, da fé. Então, esta é o primeiro tipo de mortificação. O segundo tipo, de mortificação é o do cumprimento do nosso dever, das nossas atividades, do nosso trabalho diário. E através deste trabalho diário, muitas vezes sofrido, muitas vezes dificultoso, algo penoso, mas que nós temos que realizar, é ali o nosso trabalho, o nosso dia a dia, desta maneira que vamos nos santificar. Portanto, de que maneira nós podemos viver isso daí? Vivendo a pontualidade no serviço, nas nossas atividades, não ir deixando para amanhã, amanhã eu faço isso, amanhã, e a gente vai empurrando e nunca faz de uma maneira certa, correta, no cuidado ali dos detalhes, dos pormenores do trabalho diário, no cumprimento fiel do menor dever que nós temos, mesmo que isso custe um sacrifício, numa obrigação que nós temos que fazer, vencer a tendência para o comodismo, para a preguiça, empurrar o serviço para os outros ou deixar para depois. É melhor inventar uma desculpa do que realmente a gente sentar, se concentrar e fazer o nosso serviço. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, o nosso trabalho vai nos santificando e vai nos aproximando de Deus são oportunidades para converter tudo isso em ocasião de crescimento no amor. Um final do dia cansado, que você trabalhou bastante, você se concentrou no trabalho, mergulhado ali nas suas ocupações, pode se converter numa
gratíssima oferenda ao Senhor que nos santifica. Vamos pensar hoje então, fazer esse exame de consciência, se a gente não é dessas pessoas que estão sempre se queixando do trabalho. Mas está difícil, tem muita coisa para fazer, mas que coisa chata. Muitas vezes as pessoas já acordam pensando isso. Vamos nos lembrar que são ocasiões para nos aproximarmos de Deus. É no nosso dia a dia, como eu disse, não são coisas espetaculares, não, porque essas coisas espetaculares podem não surgir na nossa vida, e são as pequenas atitudes que nos fazem crescer no amor, na caridade e na santidade. Às vezes ali no seu dia a dia, na correria do trabalho, um breve olhar, uma breve reflexão, uma breve oração, olhando para um crucifixo que você tem na parede, ali do seu escritório, da sua oficina, do seu consultório, sobre a sua mesa de trabalho, vai nos ajudando a entregar o nosso serviço e trabalharmos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro caminho de mortificação está nas mortificações que nós procuramos voluntariamente e com o intuito, com o objetivo, com o desejo de agradar ao Senhor, de agradar o coração de Deus, porque Ele nos ama, então nós estamos retribuindo todo esse amor. São as mortificações voluntárias. Quais podem ser essas mortificações voluntárias? Eu vou dar até um exemplo aqui de uma mortificação que Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje é o dia dela, a mortificação que ela fazia, né? Num dia mais frio, ela não cobria as mãos com as luvas, né? Ela ficava com a mão ali gelada, como uma mortificação voluntária para agradar o coração de Deus. E tantas outras coisas, né? Pequenas coisas, tá vendo? São exemplos de pequenas coisas do nosso dia a dia que são oportunidades para crescermos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela não realizou milagres, grandes milagres na sua vida, e passou quase que a totalidade ali da sua vida entre as paredes da sua casa ou do convento de Lisieux, e a sua existência passou oculta, à margem do ruído da multidão, longe da multidão ou do brilho diante dos homens. A sua santidade se construiu na infinidade de pequenos atos de amor que a fizeram crescer em santidade, nas virtudes. Fazer as pequenas coisas com grande amor, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Pequenos atos de obediência, né? Um exemplo aqui que ela fazia, né? Ao tocar o sino que indicava a hora de se recolher, ali onde ela estava, como religiosa, o que ela fazia? Ela interrompia a carta que ela estava escrevendo para a família, deixando uma palavra ali pelo meio, ou, né, de uma mortificação, se oferecendo a Deus nas pequenas coisas ali do dia a dia, do trabalho. Ela não se queixava, um outro exemplo, quando ela encontrava os seus utensílios de pintura desarrumados, quando outra pessoa não arrumava direito, ela encontrava tudo desarrumado, ela não ficava se queixando, oferecia isso a Deus. E olha só que interessante essa história também de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Mostrando aqui os pequenos atos de amor que Santa Teresinha fazia. Ela diz aqui, né, isso, palavras dela, quando ela, no trato ali com as irmãs da casa onde ela morava, diz aqui: há na comunidade uma irmã que tem o talento de me desagradar em todas as coisas. As suas maneiras, palavras e caráter pareciam-me muito desagradáveis. É, no entanto, uma santa religiosa que deve ser muito agradável a Nosso Senhor, pensou ela aqui. Isso aqui, palavras dela, tá? Por isso, não querendo ceder à antipatia natural que sentia por essa irmã,
Ela disse: pensei que a caridade não devia consistir nos sentimentos, mas nas obras. Portanto, apliquei-me a fazer por essa irmã o que teria feito pela pessoa mais amada. Cada vez que eu encontrava esta irmã, eu rezava por ela, oferecendo a Deus todas as suas virtudes e méritos. Não me contentava em rezar muito por ela, eu não só rezar, mas eu procurava prestar-lhe todos os serviços possíveis, e quando tinha a tentação de responder de uma maneira desagradável a ela, eu dirigia um sorriso mais amável e desviava a conversa. E aí ela diz aqui, continua falando: como ignorasse absolutamente o que eu sentia por ela, essa irmã, ela nunca imaginou os motivos da minha conduta e está persuadida de que o seu caráter me agrada. Portanto, essa irmã, um certo dia no recreio, ela me disse mais ou menos estas palavras com um ar muito satisfeito. Ela diz: Irmã Teresa do Menino Jesus, o que é que te atrai tanto em mim? Que de cada vez que você me olha, eu te vejo sorrir. E aí Santa Teresinha responde: o que me atraía era Jesus escondido no fundo da sua alma. Jesus que torna doce o que há de mais amargo. Que belíssima, né? Um belíssimo exemplo de entrega, de amor nas pequenas coisas. Santa Teresinha que foi crescendo em santidade, no amor e na fé, e hoje é uma grande santa que intercede por cada um de nós. Que ela nos ajude hoje e sempre. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E você gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, um joinha no YouTube. Muitos likes, muitos comentários fazem com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Vamos semear o bem, semear a palavra de Deus a cada vez mais corações. Contamos com a sua ajuda, deixando o like, deixando o seu comentário e se inscrevendo no canal. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!